Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Brasil produz hoje aviões que pouquíssimos países fabricam. Isso coloca nosso país em lugar privilegiado entre as nações que detêm essa tecnologia. A afirmação do deputado Edio Lopes, do PR de Roraima, ao retornar de uma visita à fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, São Paulo, onde ele conheceu a linha de produção da aeronave de transporte militar KC-390. É um avião de tecnologia nacional, multiuso, que vai substituir o KC-130 Hércules. Ele é dotado de um sistema de motorização e de equipamentos que permite o pouso nos mais diversos tipos de terrenos e pode até ser utilizado como avião-tanque, aquele tipo de aeronave usada para reabastecimento de outros aviões em pleno voo. O deputado Edio está aqui com a gente. Deputado, o senhor voltou empolgado dessa visita, né? Mas eu acho que todo brasileiro que fazer uma visita a um projeto dessa natureza tem que sair de lá empolgado. Tem que sair de lá assim com orgulho de ser brasileiro. Principalmente no momento em que nós brasileiros nos queixamos, e com razões, de tantas coisas ruins que acontecem em Brasil afora. Eu saí de lá apaixonado pelo projeto, convencido de que é um projeto que coloca o Brasil na ponta da tecnologia do planeta nessa área. Apenas 5 países no mundo, olha o que eu vou falar, apenas 5 países no mundo podem produzir um avião desse. E o Brasil, dentro de um concerto tão reduzido de nações, nós temos que nos orgulhar disso. Deputado, como é que se imaginou começar esse projeto? Foi um projeto audacioso, atrevido. Audacioso. Eu acho que esse é o adjetivo perfeito. A Força Aérea Brasileira, nós temos uma frota de aviões C-130 que fazem todo esse trabalho, que é muito mais empregado no uso civil em momentos de paz, né? Na Amazônia, por exemplo, na minha Amazônia, o Hércules C-130 e, em breve, o KC-390 é a salvação. É um avião que... Eu já voei num Hércules, é um avião, ele é barulhento, exato. Né? Ele é muito barulhento, mas ele é um avião específico para aquele tipo de região. Para aquele tipo, né? Então, veja bem, os nossos militares da Força Aérea, numa visão de futuro, eles viram que a nossa frota de Hércules estava envelhecida, a nossa frota está com 30 anos. E eles começaram a pensar ou na aquisição de uma nova frota mais moderna, ou no desenvolvimento de uma aeronave nossa. Feitos os cálculos, ainda que fosse mais dispendioso produzir uma aeronave nacional, ainda assim seria interessante. Do ponto de vista do investimento, do ponto de vista de futuro, porque... De tecnologia, de soberania de nação. Pois é, e um projeto desse fatalmente vai atrair a atenção internacional, e os outros países vão comprar esses aviões da gente. Então, feitos os cálculos, chegou-se à conclusão no bico do lápis que produzir uma aeronave melhor do que o Hércules, olha a pretensão, você disse audaciosos, e são. Ainda bem. Nós estamos hoje já voando, nós temos 1.400, 1.500 horas de voo já no KC-390, numa aeronave produzida aqui com tecnologia nossa, né, e melhor do que o C-130. E no bico do lápis, 7% mais barato do que se o Brasil fosse renovar sua frota comprando no exterior o C-130. Olha quanta vantagem. O Brasil se impõe como nação soberana, como nação de ponta nesta área, atende às necessidades da nossa Força Aérea, porque é coisa que a maioria dos brasileiros não sabe, mas está sob a responsabilidade da nossa Força Aérea o controle, a fiscalização e a proteção do espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros quadrados, 3 vezes o tamanho do Brasil. E isso nos acordos internacionais, toda essa costa atlântica, quem não se lembra
do acidente lá no meio do Atlântico do avião da Air France. Ali é jurisdição brasileira. Era a jurisdição nossa. Exato. E esse avião ele vem atender plenamente uma necessidade. Segundo, e mais interessante, além de atender uma necessidade interna de colocar o Brasil no topo das nações nessa área, nós ainda temos uma janela de mercado que poderá render ao Brasil, nas próximas 2 décadas, algo ao redor de 25 bilhões de dólares em exportação. Agora, deputado, além de tudo, eu tenho a impressão que um projeto desse vai de frente, combate o famoso complexo de vira-latas de que a gente padece, falado por Nelson aquele Rodrigues. Brasil... Ah, o Brasil não tem condições de fazer isso, o Brasil é um país atrasado, o Brasil não é incompetente. Sim. E a gente está fazendo exatamente o contrário. Até para o público interno é importante. E eu vou tomar a palavra ousadia. Olha a ousadia dos nossos militares e dos nossos engenheiros da Embraer. Nós pegamos o que é excepcional, o que é extraordinário no mundo em matéria de aviação nesse setor, que é o C-130, e melhoramos. Nós pegamos o que já era bom e estamos melhorando. O nosso KC-390 ele é superior ao topo da aviação nessa área no momento. Em capacidade de carga, nós transportamos 10 toneladas a mais do que o C-130. Nós voamos muito mais rápido do que o C-130. Ele é tão barulhento quanto? Os aviões, grandões, eles usam, são barulhentos o KC-130 usa a mesma turbina do A320 que a TAM mas ele usa. Ele é puro jato, né? Ele não é turbohélice. Não, é jato. 2 turbinas. Jato puro. A mesma turbina que a TAM usa acho que é o Airbus, o A320, é a mesma turbina que equipa o nosso A390. Em termos de passageiros, deputado, só para ter uma 390. ideia, assim, cabe quantas pessoas? Vamos dizer que houvesse lá cadeiras, que não existe. A gente sabe que é um avião militar, né? Que são aquelas cadeiras Eu laterais. não saberia te precisar. Eu vou te dar um exemplo. Uma brigada, digamos que tenhamos uma emergência em qualquer ponto do território nacional, mais especificamente na Amazônia, que é uma região de difícil acesso, e que o Brasil precisasse transportar da noite para o dia uma brigada. Enquanto com o Hércules nós precisaríamos de 38, 40 aeronaves, com o KC-390 vamos precisar de 25 ou 26 aeronaves. Caramba, então é muito grande. Sim. Muito maior. Então nós temos maior capacidade de carga, nós Ele é temos mais rápido que o mais Hércules? autonomia, mais rápido, muito mais rápido que o Hércules. O que o Hércules faz em 16 autonomia horas, também nós é maior. fazemos em 11. Então tem todas as vantagens. Sim. Deputado, eu falava que até do ponto de vista simbólico, esse avião é importante. Agora, toda vez que a gente fala de investimento em tecnologia, Sim. vem os que dizem, não, as prioridades do Brasil são outras nesse momento. É mais importante a gente investir, e até, de certa forma, não tiro a razão dos que dizem, educação, saúde, emprego, é mais urgente, etc. Como é que o senhor equaciona essa situação? Veja Quando bem. o senhor deve ter sido cobrado nesse sentido. Com certeza. Veja bem. Nós estamos falando aqui de uma aeronave que foi concebida para atender uma necessidade de cunho militar, né? Mas é uma necessidade de ampla utilização civil. No caso de uma emergência, de um terremoto, de um acidente da natureza, o primeiro avião a socorrer em larga escala será o KC-390, como hoje é o Hércules, o C-130, o Hércules, né? Além disso, nós precisamos afastar esse complexo de vira-lata, que você falou ainda há pouco, né? Todo esse projeto que emprega hoje mais de 1.000 engenheiros. Olha o que eu estou falando, mais de 1.000 engenheiros trabalhando nesse projeto. O que se produziu aqui, embora tenha as cores da nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, ele tem amplo emprego na indústria civil. A tecnologia usada aqui, ela se esparrama por outras áreas. O KC-390 já está sendo namorado por empresas de transporte civil.
que precisa fazer transporte de carga. Eu me lembrei naquela época das críticas que se faziam aos americanos pela conquista espacial, pelo programa espacial que levou o homem à Lua. E aí eles disseram, olha, a gente vai ver os resultados daqui a pouco. Hoje a gente carrega no pulso um relógio digital que só foi desenvolvido por causa daquele. Exatamente. Para ficar só num exemplo pequenininho. Exatamente. Né? Hoje você pode acompanhar o teu filho adolescente a ida e a volta à escola no final de semana através do teu celular por um GPS. O GPS ele foi concebido, ele era guardado a 7 chaves como um instrumento de uso exclusivo na área militar. Então você vê como são as coisas. As coisas são desenvolvidas para o emprego militar e, de repente... Mas elas retornam. Você vê este avião aqui. Este avião, ele viajou o mundo. Ele foi à Europa, ele fez apresentações na Europa, na Oceania, na África, no Oriente Médio. Inclusive, teve um fato curioso no Oriente Médio. Um governo de um país lá onde o nosso avião estava sendo apresentado, ele pediu para o avião ir fazer um pouso numa pista terrível deles lá no meio do deserto. E o avião pousou? O avião pousou maravilhosamente, sem um único incidente. Então, nós temos que nos orgulhar disso. Mas, claro. Deputado Edio, a gente ficaria com essa sua empolgação falando disso aqui uma tarde, uma manhã e mais uma noite inteiras. Muito obrigado pela sua participação e parabéns à indústria aeronáutica nacional. Obrigado, parabéns à nossa gloriosa Força Aérea. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser rever esse programa ou qualquer outra edição do Palavra Aberta, é só você entrar no nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.